Seja bem-vindo a mais um Encontro dos Descobrimentos Online. O nosso convidado de hoje é um empreendedor de sucesso. É um luso-descendente que desde muito cedo cultivou grande carinho pelo comércio, graças aos negócios abertos pelo seu pai. Tendo em vista o sonho de também abrir o seu próprio negócio, optou por ganhar experiência no setor antes de cursar Engenharia de Alimentos na Unicamp, tendo feito uma pós-graduação em Finanças pela Faculdade Getúlio Vargas, enquanto trabalhava na Danisco, onde passou por diversos departamentos, desde a área técnica à área comercial. Pouco depois, decidiu se aventurar no mundo do empreendedorismo e abriu seu primeiro negócio com um colega, uma empresa de ingredientes usados por panificadores e fabricantes de sorvete. A empresa cresceu com rapidez e sucesso, fazendo com que a vendessem perante uma interessante proposta de uma empresa de origem irlandesa. Após a venda, voltou a abrir uma nova empresa, desta vez produzindo produtos lácteos, a Alibra, que encontrou novas oportunidades e conseguiu atingir grandes conquistas. Mas não parou por aí. Atualmente é dono do Kairos, grupo formado por 11 fábricas de alimentos, sendo sua principal fábrica a Alibra, fundada no ano 2000, sediada em Campinas, que atua na industrialização e comercialização de derivados lácteos em pó, misturas alimentícias e produtos inovadores para o mercado de alimentos e bebidas, exportando seus produtos para mais de 20 países. Engenheiro Humberto Salvador Afonso, muito obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pela extraordinária caminhada profissional. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos. Realmente, para mim, é um motivo de bastante satisfação estar aqui participando desse encontro de descobrimentos e falar um pouquinho da nossa história, né? E lembrar realmente da nossa descendência de portugueses, de meus pais, tanto pai como mãe, de origem portuguesa, né? Isso, para mim, assim, me tocou muito no meu modo de ser, como pessoa, como profissional, né? Dessa formação aí das raízes portuguesas. O engenheiro Humberto é um exemplo de sucesso de um jovem empreendedor que conseguiu vencer e construir um verdadeiro império, na área com a qual cultivou grande carinho desde a infância. Muitos jovens atualmente têm sonhos e ambições semelhantes. Tendo em consideração a sua experiência, que sugestão daria aos jovens que desejam vingar no mundo do empreendedorismo? Veja só, o termo empreendedorismo, para nós aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, ele cresceu muito. Hoje é muito fácil você encontrar essa discussão sobre empreendedorismo nas universidades, coisa que há 20, 30 anos atrás não se pensava, não se discutia empreendedorismo. Então é um termo bastante em voga, né? E cada vez mais a gente vê aqui no Brasil, principalmente, a abertura de novos negócios, né? Novas empresas. Por outro lado, a parte negativa disso é que a gente percebe ainda um grau de mortalidade dessas empresas muito grande. Quando a gente vê as estatísticas, principalmente do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, a gente percebe que, apesar da melhora desses índices, ainda o nível de mortalidade ainda chega a mais de 50%. Isso quer dizer que no nascedouro dessas empresas, né, não foram cuidados certos pontos que a gente acha assim, bastante importante o empreendedor, principalmente o empreendedor que está iniciando, o jovem empreendedor, a cuidar. Né? Então, nós podemos aqui elencar alguns pontos que a gente acha importante. E primeira coisa de tudo, que eu assim, sempre coloco como ponto principal para o empreendedor, é que ele precisa ser resiliente. O que é resiliência? Esse termo ele foi importado da física e para dizer sobre aqueles materiais que conseguem voltar ao seu estado natural após algum choque. Então, o empreendedor, quer dizer, ele, durante o processo de empreendedorismo, de empreendimento que ele vai ter, com certeza ele vai passar por fases, provavelmente, muito difíceis, e ele precisa ser resiliente, quer dizer, ele precisa realmente saber absorver esses golpes e dar a volta por cima. Então, esse é um ponto que a gente acha, assim, o primeiro ponto importante para destacar para um empreendedor. O segundo ponto é que ele deve ser sempre um visionário, ser uma pessoa independente, dedicada e determinada, e querer ser dono realmente do seu próprio destino. O terceiro ponto é que eu acho que ele deve ter uma atitude bastante positiva. Quer dizer, sempre tem que procurar enxergar o sucesso do que o insucesso. Isso, muitas vezes, realmente,
na dificuldade que o empreendedor, principalmente o empreendedor novo, tem, ele sempre pensa muito sobre o insucesso. E eu acho que ele tem que ter uma atitude bastante positiva e continuar acreditando no que ele está fazendo, tomando os devidos cuidados. No quarto ponto, que é importante, é você se acercar de profissionais competentes. É muito importante imaginar que, saber ter em mente de que o trabalho em equipe ele frutifica muito mais do que você trabalhar sozinho. Mas ele não pode esquecer de uma coisa, que ele é o líder do negócio, então que a decisão final deve ser dele, do empreendedor. Quinto ponto, a gente entende que o empreendedor ele precisa sempre estar desenvolvendo um ótimo relacionamento no mercado, quer dizer, estabelecer um networking, e é importante que ele estabeleça esse networking não só com clientes, com fornecedores, com associações classistas, mas também com os concorrentes. É importante, muitas vezes, é importante você conversar com o concorrente, até para entender, às vezes, uma nuance diferente de mercado que ele possa ter em relação aos teus pensamentos. Então, isso é importante, a gente tem essa convivência, até, vamos dizer assim, pacífica, né, com o concorrente. O sexto ponto é planejamento, né? O empreendedor, aquele que quer ter sucesso realmente, ele tem que planejar em excesso. Então, ele tem que começar a pensar no negócio dele e estabelecer um plano de negócio. Esse plano de negócio vão ter várias informações, vários itens, itens tanto qualitativos como itens quantitativos, né? E é importante, então, que ele realmente sempre pense que o plano de negócio dele não é uma coisa imutável, é uma coisa mutante, vai sempre, no dia a dia, a gente vai adaptando esse plano de negócio para a realidade que a gente vai encontrando. Então, muitas vezes, o erro do empreendedor, principalmente o empreendedor que está começando, é realmente ele ficar estanque no plano de negócio dele, não imaginar que o mercado pode ir se movendo e ele precisa acompanhar o mercado. No sétimo ponto, né, ele tem que investigar a fundo as possibilidades de investidores. Normalmente, o empreendedor novo ele não tem capital suficiente para tocar o negócio e ele vai precisar buscar no mercado um investidor ou alguns investidores. E para isso é importante, então, ele conhecer melhor esse mercado de investidores. Há investidores que são interessados em determinados tipos de mercado, de segmentos de mercados, outros se interessam por outros segmentos. Então é importante que realmente ele estabeleça aí um estudo bastante forte do tipo de investidor que ele necessita. O oitavo ponto é que ele tem que continuar aprendendo cada dia mais, porque, como eu falei anteriormente, o segmento, o mercado, ele é mutável, ele vai mudando, então você nunca pode imaginar que você sabe absolutamente tudo sobre o mercado que você está. Então é importante que ele aprenda todo dia, ele aprenda coisas novas sobre o segmento, o mercado que ele atua. Nono ponto, ele precisa aprender a assumir riscos, né? É de se imaginar que qualquer empreendimento, qualquer empreendedor, ele tem que levar em consideração que existem riscos alocados a esse empreendedorismo, né? O que nós temos que fazer é mitigar, reduzir o risco ao menor nível possível. Então é importante que ele tenha em mente isso, né? E o que a gente percebe de muitos empreendedores, principalmente os empreendedores iniciantes, que eles realmente querem fazer novos empreendimentos, mas têm medo do risco inerente a esses novos empreendimentos. E é impossível você fazer um novo negócio, um novo empreendimento, sem passar por risco. Isso não existe, né? O 10º ponto é que ele tem que mover a energia empreendedora dele para que o negócio frutifique e dê resultado e gere lucros financeiros. Mas o empreendedor tem que imaginar que, além do lucro financeiro, que é importante, porque sem lucro financeiro ele realmente não consegue fazer o negócio crescer, e é importante que o negócio cresça, né? E só crescendo é que vai gerar novos postos de trabalho, novos investimentos. Mas, aliado a isso, ele tem que pensar que todo empreendimento tem a sua função social, que é a de gerar novos empregos, de gerar impostos, recolhimento de impostos,
e que essa geração de emprego que ele está conseguindo fazer no mercado, mais a geração de investimentos, vão criar novos postos de trabalho e novos investimentos. Então é importante que ele saiba realmente que o trabalho dele envolve bastante uma responsabilidade social muito grande. E por último, é que o empreendedor ele deve se mover sempre buscando alguma consultoria nessa área de empreendedorismo. Então aqui no Brasil nós temos o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, que pode ajudá-lo bastante na mitigação desses riscos, na feitura, na realização de um plano de negócio. Então acho que se ele, vamos dizer assim, tomar cuidado com esses 11 pontos que eu elenquei, eu acredito que há bastante chance de sucesso no negócio dele. Excelente, importante ter atenção então a esses 11 aspectos. O engenheiro Humberto tem uma ligação muito forte e especial com Portugal, sendo um verdadeiro luso-descendente que conseguiu vencer. A influência dos seus pais foi importante na sua caminhada profissional? Com certeza, Gabriela. Como eu falei, meus pais são de origem portuguesa, eles vieram para o Brasil no ano de 1953, uma década que Portugal e parte da Europa estavam numa situação econômica não muito boa. Vieram para cá, eles aportaram no Rio de Janeiro, inicialmente. Meu pai foi trabalhar numa padaria, bem longe de onde nós morávamos, então ele saía às 3h30 da manhã de casa, para poder chegar às 6 horas da manhã na padaria e retornava para casa lá para as 9 horas da noite. Então foi uma vida bastante difícil, inicialmente dele, minha mãe em casa cuidando dos 2 filhos, né? E que nós, tanto minha irmã como eu, nascemos aqui no Brasil. E depois de alguns anos eles conseguiram juntar um pouco de dinheiro e compraram então um pequeno bar e restaurante num subúrbio do Rio de Janeiro. Ficaram com esse comércio aí durante uns 3 anos, e aí então, quando eu tinha 6 anos de idade, resolveram migrar para Campinas, aqui no estado de São Paulo, porque alguns parentes da minha mãe já moravam aqui, então acharam que aqui tinha uma condição. Então eles vieram para cá e começaram então sempre trabalhando juntos, meu pai e minha mãe, e o trabalho deles começava às 7 da manhã e terminava às 10 da noite, isso 7 dias por semana, tinha 30 dias por mês, e 365 dias por ano. Então, eu, particularmente, quando eu não estava na escola, eu estava no comércio dos meus pais. E então, tanto eu como meu irmão pudemos ver as virtudes dos meus pais, tanto na parte de honestidade, humildade, seriedade, dedicação ao negócio. Isso, para nós, realmente, tanto para mim como para ela, foi muito importante na nossa formação. Então, sem dúvida, né, essa formação aí da educação portuguesa, para mim, até hoje, eu reputo como uma coisa muito importante para o que foi o meu futuro depois. Né? Em outros tempos, uma geração de lutadores, não é verdade? Correto. A Libra vem a ser uma empresa nacional de grande sucesso, concorrendo num mercado bastante competitivo. Qual o segredo do sucesso da Libra? Então, na realidade, Gabriela, nós pertencemos a um grupo onde, além da Libra, nós temos mais 10 empresas, todas elas trabalhando no segmento de alimentos, bebidas e ingredientes para a indústria de alimentos. Então, o que eu diria para você é que não existe segredo. Na realidade, é uma junção de 3 pilares que eu reputo bastante importante. O primeiro seria, a formação de uma equipe de funcionários bastante competente. Eu acho que toda empresa tem esse material humano, por mais tecnologia que possa ter, investimento, qualquer empresa, o mais importante realmente é o fator humano. Então, acho que a gente tem aqui nessas variadas empresas, nós temos uma equipe de profissionais bastante competentes. O segundo pilar, eu acho que é a questão de investimento financeiro constante. Então, nesses negócios, ano a ano, a gente vem investindo dinheiro, recursos, para que esses negócios possam crescer e frutificar cada vez mais. E por último, que é muito importante, é você garantir realmente produtos de alta qualidade e essa qualidade ser reconhecida pelo consumidor. Então, eu acho que esses 3 fatores, time de funcionários, de profissionais, mais investimento constante e qualidade reconhecida, é que faz
que fazem as empresas crescerem. Atualmente encontramos relativamente poucos produtos brasileiros no exterior, sendo certo que os empresários brasileiros têm muitas dificuldades na exportação de seus produtos. O que sugere às autoridades brasileiras para que sejamos mais competitivos lá fora? Então, esse é um ponto muito importante que a gente vive aqui no dia a dia, porque se você avaliar a participação do Brasil, mesmo atual, tanto no que se refere à exportação como à importação, você vai ver que a nossa participação é muito tímida. Está sempre na faixa de 1%, 1,2%, 1,1%, isso falando de todo o comércio internacional. Já que nós somos a sétima economia do mundo, então nós entendemos que a nossa participação no comércio exterior deveria ser muito maior do que ela é na prática. Então, é primordial realmente que o Brasil se insira, né, de uma maneira muito mais agressiva no mercado mundial. E aí o que a gente poderia esperar do governo seria realmente a redução do que é chamado aqui de custo Brasil. Quer dizer, só para você ter uma ideia, né, em 2013 é estimado que a sociedade, as empresas, a sociedade como um todo, pagou 36% do PIB total que o Brasil gerou, 36% foram pagos como impostos. E se nós imaginarmos que o governo brasileiro, agora em 2014, deve fechar com um déficit nominal de mais ou menos 5%, então nós temos aí um custo da máquina pública, tanto a nível federal, estadual e municipal, na ordem de 41%. É um absurdo, né? Você ter 41% de custo dessa máquina pública, que na realidade ela gera muita pouca coisa, dá muito pouco retorno para a sociedade disso do que ela arrecada. Então eu acho que a primeira coisa que a gente podia pedir para o governo realmente seria realmente reduzir esse custo Brasil. Se você comparar hoje, por exemplo, o que custa, por exemplo, nós mandamos uma mercadoria para o Porto de Santos e todo o manejo dessa carga no Porto de Santos, quando você compara esse custo, por exemplo, com o custo na Europa ou nos Estados Unidos, você vai ver que é infinitamente superior, chega a ser 3, 5, 6 vezes maior do que nós temos aí na Europa, nos Estados Unidos. Então, realmente a concorrência fica difícil para a empresa brasileira. Então, acho que esse é o ponto principal que o governo tinha que atacar, que seria realmente a redução, fazer mais investimentos na parte de estradas e ferrovias, portos. Quer dizer, vem sendo feito, mas de uma maneira ainda muito tímida, né? Isso precisa aumentar realmente para poder escoar toda a produção. E um outro ponto importante, que aí eu digo que não seria que a gente deveria cobrar o governo, mas sim cobrar o próprio empresariado brasileiro, é que no Brasil, se você olhar 20, 30 anos atrás, eu sempre ouvi dizer no Brasil que fazer comércio exterior é muito difícil. Quer dizer, se criou assim um tabu muito grande contra o comércio exterior. Então, mesmo hoje, quando você fala com pequenos empresários, olha, você pode exportar, ele fala, não, mas isso é muito complicado, é difícil, muito burocrático, e na realidade não é tão complicado como eles imaginam. Então, eu acho que o empresário brasileiro também, ele tem que ser mais agressivo nesse sentido, né? Ele pode explorar mais, porque isso garante, né, recursos que muitas vezes você tem queda no mercado nacional. Então, se você tem um pé no mercado internacional, você pode recuperar parte do que você perdeu do faturamento no mercado internacional. Mas a gente percebe que muito empresário ele nem procura saber como é o mercado internacional, como deve atuar. Eu acho que esses dois pontos, parte seria o governo brasileiro melhorando, reduzindo esse custo Brasil, e parte o empresário brasileiro sendo mais agressivo também. Tem que se aventurar lá fora. Correto. Considerando a sua caminhada de vida profissional, poderia partilhar conosco algum fato curioso? Então, Gabriela, veja só, quando a gente pensa em fato curioso, assim, é fácil entender que geralmente o empreendedor ele vai sempre procurar algum fato da carreira inicial dele, porque foi naquele momento que ele tinha mais dificuldade por falta de recursos, por falta de competência, até de conhecimento. Então, sempre a gente marcam mais os fatos de início da nossa carreira de empreendedor do que propriamente fatos mais novos.
Então, eu poderia dizer para você que no primeiro ano, quando eu comecei meu primeiro negócio, que foi no ano de 1988, eu saí de uma multinacional, eu estava bem empregado, com um bom salário, viajando todo ano para a Europa para fazer treinamento, que a empresa era de origem dinamarquesa, carro da empresa, tudo. Eu resolvi abandonar tudo isso para arriscar, para empreender meu primeiro negócio. Então, no primeiro ano, nesse começo do primeiro ano, realmente os recursos eram muito pequenos, né? Os próprios conhecimentos meus de como empreender também eram ainda muito limitados, tudo. E eu tive que, então, como eu saí da empresa e perdi o carro, porque eu tinha um carro na empresa, então eu tinha que comprar um carro para trabalhar, para me locomover, para visitar clientes, para visitar fornecedores, e muitas vezes até usava o carro também para fazer entrega de produtos que eu vendia. E eu resolvi então comprar um carro usado, já para não ter um dispêndio maior comprando um carro novo e retirar esse recurso do dia a dia da empresa. Então, comprei um carro usado. E num determinado dia, eu estacionei esse carro na rua e quando eu voltei, tinham batido, tinha sofrido um acidente, o carro tinha sido batido na parte traseira. O motorista que causou esse acidente, ele fugiu, foi embora, então eu fiquei com o prejuízo, né? E além do prejuízo, eu fiquei com o carro batido e eu falei, e agora? Eu não posso parar para consertar o carro, porque eu preciso do carro para o trabalho. Também não tenho dinheiro suficiente, a empresa também não tem dinheiro suficiente para alugar um carro. E eu resolvi, então, tocar a vida com esse carro batido, com a traseira batida, porque ele não estava, ele estava possível de andar com o carro, porque o carro não tinha afetado o motor, nada. E eu comecei a visitar clientes, por exemplo, com esse carro batido. E aí eu não podia parar o carro perto de um cliente novo, porque imagina como é que o cliente ia pensar de uma empresa nova que está começando, que vem oferecer um produto diferente para esse cliente, com um carro batido. Então eu parava 3, 4 quadras longe, né, e voltava a pé até o cliente para poder fazer a visita. Então hoje a gente lembra desse fato com alegria e dá bastante risada. E é bastante gratificante saber que a coisa frutificou, que a coisa cresceu, né? Então foi um fato assim curioso que me marcou. Sem dúvida. É um fato que marca o início da carreira, não é? O engenheiro Humberto conhece e partilha da filosofia da mensagem do muito bom. Nesse sentido, gostaria de pedir que encerrasse com uma mensagem dirigida a todos que estão nos ouvindo. Correto, Gabriela. Assim, como eu falei, nós somos produtores de alimentos, bebidas e ingredientes. Nós entendemos que a filosofia do milho bom, ela pode ser atendida quando nós podemos realmente garantir e oferecer ao cliente produtos de qualidade que atendam realmente os requisitos de segurança alimentar com preços justos. Então, eu acho que todo empresário, todo empreendedor, realmente, como eu falei, ele, além de procurar o crescimento da sua empresa, ele tem que procurar o crescimento dos que estão ao seu lado, que são o crescimento dos funcionários, dos fornecedores, né? Então, isso, eu acho que é importante a gente definir isso como uma parte da filosofia do milho bom. Além disso, o que nós procuramos fazer como empresa é apoiar bastante algumas universidades, algumas faculdades na área de educação e formação de novos profissionais. Então, nós procuramos dar palestras, procuramos doar produtos para eles poderem fazer pesquisas, procuramos patrocinar eventos que são importantes para o jovem que está em formação na graduação da faculdade. Tudo isso pensando naquilo que o Milho Bom fala, quer dizer que ações positivas vão com certeza gerar atitudes positivas. E isso é o que nós chamamos também aqui do ciclo da vida, né? Quer dizer, eu entendo, como você falou no início, eu tive uma formação numa escola pública aqui no Brasil, que é a Unicamp, uma escola de muito bom nível. Então, eu na época, e até hoje a escola é pública, ela não é paga, então eu acho que nós temos a obrigação de devolver isso para a sociedade. Então eu procuro me engajar até hoje na universidade, ajudando de maneira melhor possível que eu possa fazer, porque realmente eu entendo que o ciclo da vida tem que continuar, né?
Então é basicamente isso aí que a gente pensa dessa filosofia. É uma filosofia muito bonita. É muito bonito ver que as pessoas estão realmente começando a pôr em prática esse tipo de ação. Correto. Uma vez, gostaria de agradecer pela presença, engenheiro Humberto, neste Encontro de Descobrimentos Online, e por ter partilhado conosco experiências tão enriquecedoras e preciosas da sua carreira, da sua experiência de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez imensamente o convite, parabenizo o trabalho que você vem fazendo e um abraço a todos aí. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado.